para as pessoas, o 25 de Abril são os militares na rua, são os carros de combate, são os autometralhadoras, são as espingardas. As pessoas não se apercebem de que antes disso algumas ações foram levadas a efeito. Uma dessas ações foi a montagem do cabo telefónico entre os pios do Exército e o posto de comando na Pontinha para disponibilizar ao MFA capacidade de intervenção. De facto, as transmissões militares no dia 25 de abril, na noite de 24 para 25 e durante todo o dia 25 constituíram, eu diria, a voz e os ouvidos do MFA. A verdade é que foi decisiva a montagem do cabo telefónico entre os pios do Exército e o posto de comando na Pontinha, porque esse cabo não serviria de nada se não houvesse escutas. Porque ele serviu para transmitir as escutas. Só que, se nós tivéssemos feito escutas e não houvesse cabo, não teríamos tido capacidade de rapidamente fazer chegar essa informação ao posto de comando. Nenhuma operação militar pode ter sucesso se as transmissões falharem. Portanto, o hotel, quando termina a elaboração da ordem de operações, entrega-me essa ordem de operações, em manuscrito ainda, e não passou disso, para que eu faça aquilo que é o anexo de transmissões. E o que é o anexo de transmissões? O anexo de transmissões é tudo aquilo que define quais são as formas de funcionamento das nossas transmissões e da defesa das nossas transmissões na operação que se vai realizar. Eu aventei com o Garcia dos Santos, além de outras possibilidades das transmissões militares, aventei a hipótese de que seria excelente para nós termos umas escutas montadas que nos permitissem ouvir as conversas trocadas entre as altas entidades governamentais. E o Garcia dos Santos, eu arranjo disso. Portanto, essa central de escutas funcionando em sapadores, ter acesso às conversações trocadas entre ministros, entre o governo e a Legião Portuguesa, e a GNR, e a PSP, etc. E disse, isso era ótimo. No anexo de transmissões que eu fiz à ordem de operações feita pelo Otelo, era salientado este aspecto e era desenvolvida toda uma tónica de segurança, quer através de códigos, quer através de indicativos, de chamadas, tudo era codificado de maneira que não fosse possível, do outro lado, como nós tínhamos a possibilidade de fazer, saber o que é que nós estávamos a fazer. O posto de comando, todo ele, tinha sido atribuída pelo Garcia dos Santos a designação de Oscar, que era Otelo S. Saraiva Carvalho. Isso deu a possibilidade, através do anexo de transmissões, de com as redes de rádio estabelecidas pelo Garcia dos Santos, haver em qualquer momento a possibilidade de ligação rádio entre qualquer das colunas nossas que participavam na operação com o posto de comando para ir comunicando, por exemplo, a tomada de objetivos. Era preciso dotar esse posto de comando de todas as possibilidades de ligação, seja com as transmissões militares, seja com a parte civil de comunicações. E eu sabia que, naquela altura, por aquilo que eu tinha de experiência naquele serviço, estava a ser feita uma ligação telefónica com o Colégio Militar. E eu pensei que poderia ser aproveitada essa oportunidade para fazer a ligação, para estender essa ligação até ao local onde ia ser instalado o posto de comando e, portanto, esse cabo foi
prolongado até ao Regimento de Engenharia na Pontinha. Isso fez-se em dia e meio. Lançar um cabo telefónico nesse tempo é uma tarefa homérica. O cabo passou por cima de tudo e mais alguma coisa, sem nenhuma cautela em termos de segurança, nem sequer em termos de garantia de que o cabo ficava suficientemente amarrado para poder resistir a tudo e mais alguma coisa. Mas o cabo telefónico, na tarde do dia 24 de Abril, ficou instalado no posto de comando no Regimento de Engenharia na Pontinha. No posto de comando foi fundamental para nós termos o conhecimento antecipado do que é que iria fazer, quais eram as intenções das forças governamentais para tentar travar a ação revolucionária do MFA. As escutas deram, de facto, a par e passo as ocorrências fundamentais das intenções do, entre aspas, inimigo. O responsável pelo serviço telefónico da Direção dos Serviços de Armas Militares era o capitão Veríssimo da Cruz. E também tinha associado nesse serviço o capitão Pena Madeira. São eles que escolhem o Carlos Cedora, porque o Carlos Cedora, que era forreal miliciano na altura, estava já encarregado da ligação telefónica, da ligação por cabo telefónico, para o Colégio Militar. E, portanto, é ele que é encarregado também, ele, o forreal miliciano Cedora, que é encarregado de prolongar a instalação do cabo até ao Regimento de Engenharia na Pontinha. Chamo-me Carlos Cedora, em 1974 era forreal miliciano de transmissões, estava colocado na Escola Prática de Transmissões e chefiava uma equipa de guarda-fios que tinha por missão assegurar as transmissões militares na região de Lisboa e tinha a seu cargo a montagem dos cabos subterrâneos e aéreos e assegurar, portanto, a manutenção das linhas telefónicas. Fui contactado pelo capitão Veríssimo da Cruz, meu chefe de serviço, no dia 22, às 8h25 da manhã, em que ele me disse que iam desenvolver uma ação, a ação essa que era a revelia do comando, a ação que necessitava de transmissões e que para isso seria indispensável a minha colaboração. E o capitão Veríssimo da Cruz, com o Cedora ao pé, fala aos militares, soldados, cerca de 20 ou 21 soldados, que era preciso levar por diante aquele trabalho, que era um trabalho muito importante. Não me recordo de ser transmitido aos soldados que o trabalho era clandestino. O Cedora é que sabia que era clandestino. Mas os soldados é apenas um trabalho que é importante, é urgente e é preciso levá-lo por diante. Depois perguntou aos soldados quem é que estaria disponível para essa tarefa e todos disseram que estavam disponíveis. Ele agradeceu, foi-se embora e a partir daí o caso ficou entregue a mim. Acordámos reunir depois ao 12h30, uma vez que nós íamos com uma missão de urgência e íamos resolver um serviço de urgência, e às 12h30 é que o capitão me explicou exatamente o que era o serviço, que era instalar um cabo, tinha que partir do entroncamento da estrada de Benfica com a segunda circular, mais ou menos na zona onde se situa atualmente o Centro Comercial Fonte Nova, e a partir daí porquê? Porque as nossas telecomunicações chegavam até aí por cabo subterrâneo. A partir daí é que era um traçado aéreo. E é tão urgente que, seja até que horas for, os meus amigos, sob as ordens do forreal Cedora, levam este trabalho por diante. Quando chegam às horas da manhã que chegarem, haverá aqui uma refeição. O capitão Veríssimo da Cruz chegou com um grande caixote de cartão cheio de santos, que era o reforço do pessoal, para quando o pessoal chegasse do serviço ter hipótese de comer, um garrafão de vinho e, salvo erro, mais umas bebidas, e tivemos que aguardar pela saída do segundo comandante, tendo em conta que ela era uma pessoa que não alinhava com certeza com uma situação dessas, e por outro lado porque para ele seria muito estranho àquela hora estarmos a carregar material. Olá pessoal, isso rápido, o nosso cabo ainda essa malta a andar. Meu tenente, acha que temos cabo suficiente? Sim, nosso real é o suficiente. Depois do segundo comandante ter saído, dirigimos-nos ao tenente Vaz, que era chefe do depósito de material e que era dos nossos, e que nos indicou as bobinas que deveríamos carregar. 4 bobinas de 500 metros, e daí seguimos para o objetivo que era exatamente a zona de Fonte Nova.
uma primeira fase em que até ao Colégio Militar o cabo telefónico é lançado, apoiado em postes telefónicos do Exército e, portanto, não houve grande dificuldade em colocar o cabo telefónico. Portanto, não levantaria muita suspeita o lançamento de um cabo telefónico numa estrutura já existente e militar. Aí foi muito fácil desenrolar-se o trabalho e sem grandes problemas de trânsito, uma vez que aquilo ia paralelo à segunda circular e todo aquele terreno estava livre e foi muito fácil chegar-se ao Colégio Militar. E aí sim havia uma certa angústia, porque eu é que estava no terreno e obviamente que era a primeira pessoa sempre a ser abordado, que era junto ao Colégio Militar, não só o cabo estendido ao longo do muro, do lado de dentro, depois ali naquela fase da entrada, depois suspenso no próprio edifício principal do Colégio Militar, toda aquela travessia ali até à rua, até à fonte, vamos lá. O que é que se está a passar? Mandar avançar aquela malta toda, rápido. Cala a boca. Havia uma certa ansiedade, porque algumas pessoas, ao passarem por ali, olhavam com desconfiança, achavam estranho uma série de militares ali empoleirados nas escadas, portanto àquela hora da noite. Por outro lado, havia também uma preocupação muito grande relativamente ao diretor e ao subdiretor do Colégio Militar, que a qualquer momento podiam nos abordar, uma vez que nós estávamos ali sem autorização. Era complicado. Eu acho que ali era um bocadinho arriscado. No segundo dia é que houve muita dificuldade, tendo em conta que não dispunhamos de postes entre o Colégio Militar e Pontinha, o Regimento de Engenharia 1. E aí a dificuldade foi muito grande. Quando eu expliquei ao meu chefe que as telecomunicações militares que serviam o Regimento de Engenharia 1, portanto na Pontinha, vinham desde o quartel da Alameda das Linhas Torres, ou seja, da administração militar, atravessavam a calçada de Carriça e vinham pelos terrenos agrícolas, portanto o traçado que servia o Regimento de Engenharia 1 era por ali e não do Colégio Militar para a Pontinha. Aí foi um balde de água fria, quando eu disse, mas nós não temos postos, vai ser muito difícil resolvermos esse problema. E o capitão disse assim para mim, opa, olha, desenrasca-te, tu enterra, ponham por cima das árvores, faz qualquer coisa, desenrasca-te. O cabo teve que ser lançado de qualquer maneira, onde pudesse haver apoio. Paredes, postos de eletricidade, telhados, e foi lançado. Os soldados subiam aos telhados, acondicionavam o cabo o melhor possível, olha, desenrascavam-se. Àquela hora, as pessoas podiam achar estranho ver militares empoleirados em cima de telhados e nas escadas, e para mais nós não tínhamos pedido autorização a ninguém. Era preciso um certo cuidado, não dar muito nas vistas, esperar que algumas pessoas passassem para não dar, enfim, a entender que aquilo que era uma operação de certo modo clandestina, não é? E houve esses cuidados, mas também havia o receio de a qualquer momento sermos abordados, não é? O que é que se passa aí? Cuidado com as telhas. Por exemplo, lembro-me de uma senhora que a certa altura veio à varanda e disse, olha, não partam as telhas e tal, tenham cuidado. Mas à tropa era quase consentido tudo, não é? Agora, a nível superior é que podia haver uma grande complicação. E aí sim havia uma certa angústia, porque eu é que estava no terreno. E obviamente que era a primeira pessoa sempre a ser abordada. Naquele momento em que estávamos a iniciar o desenrolamento do cabo, há um apagão geral que nos deixou, de certo modo, atrapalhados. Primeiro porque estávamos a desenrolar o cabo e o elétrico continuava a passar e poderia alguém ao passar, uma vez que havia 3 juntos por ali, desviar o cabo e o elétrico trilhar o cabo, o que era problemático. A minha preocupação era essa. E a segunda preocupação era que o apagão durasse muito tempo, o que nos inviabilizava não só a travessia da linha do elétrico, como posteriormente ir por cima dos telhados. E o apagão
Durou 10 ou 15 minutos, que para nós pareceu-nos uma eternidade, porque se não viesse, nós, enquanto não tivéssemos o mínimo de iluminação, não podíamos prosseguir o trabalho, o que poderia ter inviabilizado aquilo e lançar-nos para amanhã do dia seguinte, o que era mau, porque o capitão Veríssimo da Cruz tinha sugerido, em conversa comigo, antes de nós partirmos para esse segundo dia de trabalho, que o ideal era nós regressarmos antes do amanhecer, ou seja, até às 6 da manhã. Nessa noite aí eu apareço, para ver como é que as coisas estão, portanto, verificar se não havia problemas, se não havia sinais de suspeição. Quando estávamos na Rua do Coreto, apareceu o capitão engenheiro Pena Madeira, para mim, que era adjunto do chefe de serviço, e que eu fiquei satisfeito porque é mais um que está nisto. A princípio, fiquei muito apreensivo quando vi chegar um Diano branco e eu não sabia quem era. Só depois é que verifiquei que era o capitão Pena Madeira. E aí então fiquei muito mais aliviado. Bem, não sei saber como é que estava a situação. Correu tudo bem. O pior já passou. Houve só ali uma senhora que desconfiou, mas não foi nada especial. Tivemos aí um pequeno apagão, mas resolveu-se rapidamente. Um apagão? Sim. Mas não se preocupe, não foi nada mais. E agora E ele veio saber, efetivamente, como é que as coisas estavam a correr, dificuldades, etc. Eu descansei, que as coisas até aquele ponto, que era a fase mais difícil, já estava feita. Dali até à pontinha era só uma questão de tempo. Chegámos à pontinha, eram 1h25 do dia 24 da manhã. Mesmo à esquina do edifício, e então deixámos aí a bobina com o resto do cabo, uma vez que não podíamos estender o cabo ao longo do muro por falta de iluminação. E, portanto, o nosso objetivo era chegar à pontinha. Ali já estávamos praticamente em casa. Na tarde do dia 24, a seguir ao almoço, é a parte da consolidação de continuidade entre as pontas, digamos assim, do cabo telefónico e o posto de comando da pontinha. Por volta das 14 horas, 14h15, eu cheguei à porta de armas, pedi ao sargento da guarda para me levar ao capitão Macedo e ele mandou uma praça acompanhar-me até ao posto de comando. E aí, quando o soldado chamou o capitão e disse que estava aqui um forrel de transmissões, eu vinha acompanhado do primeiro cabo meu adjunto, o capitão veio à janela e ficou, de certo modo, sobressaltado. Está aqui o forrel de transmissões. Vamos ali à porta. Ele disse-me para eu ir falar com ele ali à porta. Eu depois apercebi-me que ele não tinha sido avisado. Quem é você? O que é que veio aqui fazer? Eu vim da parte do capitão Veríssimo da Cruz para montar os telefones. Telefones? Mas eu não tenho conhecimento que tenham de ser montados aqui nenhum telefones. É para dar seguimento ao plano de transmissões do Tenente-Coronel Garcia dos Santos. Garcia dos Santos. Tenente-Coronel Garcia dos Santos. Exatamente. Vamos lá, então. Fiquei altamente surpreendido porque não sabia, confesso que não sabia. Não, penso que o Garcia dos Santos, naquela emergência de fazer a ordem de transmissões em 4 ou 5 dias, não se lembrou de me avisar, o hotel também não se lembrou de me avisar, portanto, o Carlos Doura teve quase a ser preso. Onde aqui entrou, mas depois tudo se resolveu. E aí ele ficou mais descansado. E então disse-me que ia providenciar uma mesa para pôr então os 5 telefones que eu lhe disse que queríamos montar. Entre as 5 e as 5h30 chegou o Carlos Doura acompanhado pelo Pena Madeira, que era um capitão do meu curso na academia que eu conhecia bem, que era do movimento, e nessa altura trazia o cabo com ele, já o cabo do telefónico, o terminal telefónico. E os telefones, traziam os telefones. Portanto, eu já tinha lá a mesinha preparada, encostada à janela, e ele depois, ele entrou, montou os telefones. Era o objetivo do posto de comando, era ter telefones automáticos e um ponto a ponto para a Escola Prática de Transmissões, onde na central automática iriam fazer escutas e comunicar ao posto de comando. Sendo a operação clandestina, nós naturalmente que andávamos com alguma preocupação. Tínhamos que ir proceder a determinados requisitos técnicos, nomeadamente irmos ao quartel-general e depois aos pupilos do Exército para dar continuidade às ligações telefónicas.
quando estávamos nos pilos do Exército, o Cedora estava lá dentro, lá na atividade junto ao repartidor, e eu venho cá fora fumar um cigarro e vejo aproximar-se um carro preto, que na altura é facilmente identificado como um carro do Estado. As portas abrem-se, saem de lá uns indivíduos vestidos de escuro, com o ar de quem eram agentes da polícia política, da PIDE. Sabendo eu que estávamos numa atividade clandestina, fiquei preocupado, porque não sabia o que é que eles estavam ali a fazer. E estiveram ali há algum tempo. Claro que o cigarro deixou de me saber tão bem, mas fiquei sem saber se de facto eles sabiam ou desconfiavam daquilo que estava a acontecer. Foi um momento de alguma expectativa, meteram-se no carro e foram-se embora e não aconteceu coisa nenhuma. Eu queria que o posto de comando ficasse instalado em Lisboa. Lisboa era o centro nevrálgico da vida política do país. No Terreiro do Paço concentravam-se ministérios e tal, portanto, nem interessa para dizer o porquê de Lisboa. Preferentemente na periferia de Lisboa. A unidade do Regimento de Engenharia 1, como se chamava na altura, o Regimento de Engenharia da Pontinha depois, foi escolhida para posto de comando por várias razões. Bom, em primeiro lugar, porque era uma unidade fiel ao movimento, era uma unidade de palavra de honra do movimento. Era uma unidade onde eu estava e onde tínhamos mais 3 oficiais que seguramente eram capazes de tomar conta da unidade e colocá-la ao lado do movimento, como aconteceu, não é? Em segundo lugar, por ser uma unidade de uma arma que, em princípio, não seria elegível para posto de comando de uma ação desta envergadura. Era mais provável que fosse uma unidade das armas, de infantaria ou de artilharia, que havia aqui em Lisboa. Portanto, seria mais uma razão para escolher a Pontinha. Quando falo com o capitão Macedo, que era capitão do Regimento de Engenharia da Pontinha, tinha sido lá colocado também, o Macedo diz-me, mas seria ótimo, por exemplo, se quiseres, eu trato de tudo para montar o posto de comando no Regimento de Engenharia da Pontinha. Eu era comandante da Companhia de Instrução. Nós tínhamos um edifício que era um coberto, chamado um coberto para instrução, era um edifício coberto onde dávamos instrução de interior, e foi esse coberto de instrução que eu elegi para posto de comando. Estava situado numa zona alta da unidade, uma espécie de uma colina que é dentro da unidade, que é visível do exterior, e era visível de Carnide. Quem estivesse em Carnide e olhasse para a unidade, veria um edifício com as luzes acesas toda a noite, o que seria no mínimo estranho, sobretudo quando se começassem a haver notícias de que havia movimentações. Portanto, convinha que o edifício estivesse às escuras e pegar os mapas nas paredes, o mapa do Automóvel Clube, famoso. Olha bem os cobertores. Agarrem num e tapem aqui esta janela. Nosso real, como é que é? Isso vai ou não vai? Dá, meu capitão. Não deixem entrar luz nenhuma. E despassem-se aí que eu preciso de ajuda deste lado. A razão de pôr cobertores nas janelas era para tapar a saída da luz. Era um blackout, tapava-se, o Macedo tratou disso, tapou as janelas todas com cobertores militares muito densos, e para evitar, exatamente para que fosse vista luz do lado de fora. Entretanto, por volta entre as 5h30 e as 6 da tarde, chegou o Tenente-Coronel Garcia dos Santos com uma viatura com uma antena para montar, uma antena de treliças, uma antena metálica de treliças para montar no exterior. E aí foi o meu segundo susto. O Garcia dos Santos eu conhecia bem, na preparação da ação, e eu disse ao meu Tenente-Coronel, mas qual é a altura da antena? Ele disse, mas esta antena tem 13 metros. Disse ao meu Tenente-Coronel, uma antena com 13 metros sai fora dos muros do quartel, se o quartel está a ser vigiado, como é provável que esteja. Porque sabem que aqui dentro há alguns movimentos e alguns oficiais suspeitos. Se alguém está a vigiar o quartel, vai haver aqui uma estrutura a sair por cima dos muros e provavelmente vai levantar desconfianças. E nós queremos guardar o segredo do posto de comando ser aqui. E então chegámos a um acordo, é que a antena, até à altura dos muros do quartel, podia começar a ser levantada, daí para cima só à noite. O posto de comando
na Pontinha ficou pronto, preparado cerca das 20h30 de quarta-feira, dia 24. No posto de comando, nós éramos 5. Era o comandante Vitor Crespo, era o tenente-coronel Fischer Lopes Pires, era o major Otávio Saraiva de Carvalho, era eu, tenente-coronel, e era o major Santos Osório. Tudo aquilo que se passou dentro do posto de comando que fosse de caráter operacional era sempre discutido entre os 5, mas discutido de forma rápida, por forma a que se pudessem tomar decisões. E as decisões eram sempre por consenso. Nós tínhamos missões e trabalhos muito bem definidos. O hotel, portanto, tinha feito a ordem de operações e, portanto, todo o conceito do que era a operação foi executado à responsabilidade do hotel. A parte de transmissões era comigo. A parte da relação com a Marinha era o comandante Vitor Crespo. O Fischer Lopes Pires era encarregado de fazer as relações para o exterior. E o Santos Osório, que era oficial do Estado-Maior, teve como grande missão o registro pormenorizado de tudo o que se passou dentro do posto de comando. A fita do tempo era uma praxe, um requisito dos Estados-Maiores para que se pudesse fazer exatamente aquilo que chamamos o debriefing. O que é que se passou, quando é que se passou, e tudo isso ficar registado. Os telefones automáticos no posto de comando serviam para fazer uma ligação normal como qualquer outro que estava instalado em qualquer repartição ou unidade militar. Nada mais. O único, através do qual foram enviadas as escutas, foi este ponto a ponto. O telefone ponto a ponto não era necessário discar, bastava dar uma ligeira volta na manivela e o indivíduo do outro lado levantava. Enquanto o telefone automático, como sabem, tem que se levantar, tem que ver se tem rede, tem que se marcar, tem que chamar. E, portanto, tudo isso era demorado. Por outro lado, aquele telefone, sendo direto, não havia... Poderia haver, inclusive, uma avaria na estação. Aquele telefone não tinha qualquer avaria. A questão das escutas, digamos que é o centro da atividade da Escola Prática de Transmissões em comunicação com o posto de comando. Para tal, o suporte físico dessas comunicações foi o cabo que previamente tinha sido lançado. A parte de escuta e a parte de transmissão daquilo que era a informação colhida foi feita pelo capitão Pena Madeira e por mim próprio. Para já, ficaram em pré-escuta 3 telefones. O do chefe-de-Estado-Maior do Exército, o do Ministro do Exército e o Ministro da Defesa. A atividade começou quando se notou, digamos, alguma frequência, alguma utilização dos telefones dessas entidades. As informações colhidas não eram minimamente tratadas. Eram informações que em tempo, não era em tempo, sim, real, em tempo, eram comunicadas sem tratamento para o posto de comando e integradas nas operações que o posto de comando controlava e comandava. Quando nós recolhíamos a informação das escutas, rapidamente ligávamos para o posto de comando e transmitíamos a informação para o posto de comando. As escutas deram, de facto, a par e passo as ocorrências fundamentais das intenções do, entre aspas, inimigo, das forças adversárias governamentais. Por exemplo, logo às 13 e pouco da manhã, já nós tínhamos conquistado objetivos. A televisão já estava nas nossas mãos, já havia grandes movimentações em todo o país, das forças do MFA. O Ministro do Exército, o General Andrade Silva, estava no seu gabinete do Torreio do Paço a elaborar uns discursos que ia fazer nesse dia, nessa manhã. Ele iria partir para o Alentejo e ele iria fazer discursos nas unidades do Alentejo. Quando o Ministro da Defesa, que era o Dr. Silva Cunha, lhe telefona, tinha tido um espírito de santa orelha qualquer, telefona para o gabinete do Ministro do Exército e diz-lhe: "Oh, Sr. Ministro, então a trabalhar esta hora, telefonei para a sua casa e a sua esposa disse que estava no gabinete, pá. Eu achei estranhíssimo, pá, mas porquê é que está aí a trabalhar e tal? Não, eu estou aqui a elaborar uns discursos, vou ao Alentejo e tal", e explicou-lhe a situação. E o Ministro Silva Cunha referiu que talvez não fosse prudente ir a Beja,
nesta altura, porque, enfim, as unidades militares não estavam muito pacíficas. Ao que o general Andrade e Silva, que era o ministro do Exército, respondeu: não, mas uma tropa na parada é uma tropa na mão, e pronto. Foi o primeiro, logo a primeira escuta com um êxito enorme, portanto, fiquei ciente para o que estava a passar. Outra fundamental também para o bom sucesso da operação foi a conversa que é ouvida para cerca das 5 da manhã entre o diretor nacional da PIDGS, Major Silva Paes, que telefona para a residência do presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, que veio ao telefone, ensonado e tal. Então o que é que se passa, o que é que há e tal. E ele diz: Vossa Excelência não sabe o que está a passar, mas a revolução está na rua outra vez. Há aí comunicados já que estão a ser lançados através do Rádio do Clube Português, o MFA, o Movimento das Forças Armadas, e Vossa Excelência tem que sair imediatamente de casa porque eles podem fazer aí um golpe de mão para o apanhar e prender Vossa Excelência e tal. E o Marcelo: está bem, então, mas para onde é que eu vou? O que é que eu faço e tal? Vou outra vez para o Monsanto? E o Silva Paes diz: não, esse não, o Monsanto não, que eles já conhecem. Mas Vossa Excelência pode, com certeza, dirigir-se para o Comando-Geral da GNR, para no Largo do Carmo, que a GNR está fixe. Ora, eu às 5h30 da manhã fiquei a saber que o Marcelo Caetano ia, a conselho de Silva Paes, ia para o Largo do Carmo. Pronto. E foi providencial para a escuta, que me deu essa noção clara de saber onde é que o Marcelo Caetano iria estar para quando eu quisesse ir pescá-lo. Também é com um espanto enorme que eu recebo, pelas, sei lá, mas 6 e tal, 7 da manhã, talvez um pouco mais, eu recebo uma chamada do Salgueiro Maia, no posto de mando, que daqui já de 8 e tal, Oscar e tal, e eu sei, senhora, daqui Oscar, diz já de 8 e tal. E ele então diz: eu peço ao Oscar que mande aqui para a zona, mande um oficial superior. O oficial superior é a partir de major, portanto, coronel. Eu perguntei: um oficial superior, mas para quê? Ele diz: não, porque o ministro do Exército está no gabinete dele. E só. Eu tinha-lhe dado isso até como missão a brincar. Nunca pensei que o ministro do Exército lá estivesse. Então vai lá prendê-lo. Não posso, porque eu sou só capitão e o regulamento disciplinar militar, diz que um oficial-general, e o ministro do Exército, um oficial-general, só pode ser preso ou detido, pelo menos, no mínimo, por um oficial superior. E eu pensei: está bem, ok, eu trato disso. Eu era o adjunto operacional do Hotel Saraiva de Carvalho. O assunto foi discutido no posto de comando e a decisão do hotel foi de pedir ao Correia de Campos, que tinha aparecido no posto de comando, foi pedir ao Correia de Campos, até estava a paisana, para ir desempenhar esse papel de oficial superior, mandar, até porque se esperavam mais tropas no Terreiro do Paço. E pedi ao Correia de Campos: coronel, veja se tem possibilidade para arranjar. E então organizámos uma coluna, foram 2 viaturas minhas mais um jeep, e eu fui no jeep com o Major Jaime Neves, e mais as 2 viaturas com soldados e com explosivos e com uma bazuca. E o Salgueiro Maia descreveu uma situação e disse: eles estão fechados dentro do Ministério e a porta está fechada, está guarnecida por uns polícias militares. E então eu dirigi-me à porta com o Major Jaime Neves, apareceram 2 polícias militares por dentro e nós temos a abrir a porta. Disseram: nós não podemos abrir, temos ordens do Sr. Ministro do Exército, não podemos abrir a porta. E eu disse: olha, então se não abres a porta, nós temos 5 minutos, daqui a 5 minutos esta porta vai explodir e tudo o que está aí dentro do Ministério, eventualmente com a onda de choque, pode morrer tudo. E de facto começámos a trazer alguns petardos de trotil para encostar à porta. Nesse momento os 2 soldados ficaram assustados e abriram a porta. E são eles que abrem as portas. Já fugiram, obrigaram-nos aqui com daquelas lanças que estão cruzadas, tipo museu, como decoração. O Ministro do Exército tinha obrigado para uns soldados de lanceiros 2 da Polícia Militar a agarrar naquilo e a furar a parede toda, escaqueiraram 2 ou 3 lanças para derrubar a parede, para abrir um buraco na parede para a ligação ao Ministério da Marinha. Passaram para o Ministério da Marinha, apanharam uma viatura do Ministério da Marinha e foram para o Lanceiros 2. E, portanto, não se prendeu ali o Ministro do Exército, que teria sido ótimo. Por exemplo, foi uma escuta também feita na Marinha pela Armada Contreiras no Centro de Comunicações da Armada, que tornou possível
eu tomar providências em relação à fragata que se deslocava para a frente do Terreiro do Paço, para bombardear as forças do MFA que estão posicionadas no Terreiro do Paço. E nós transmitimos para a fragata, através do comandante Vitor Crespo, que era marinheiro, e que ele tinha ligações com o pessoal do MFA que estava dentro da fragata, transmitimos a informação para a fragata de que se a fragata tomasse qualquer atitude beligerante, iria para o fundo, porque nós tínhamos no Alto do Cristo Rei uma bateria de artilharia, a bateria de Vendas Novas, que estava com as peças apontadas para a fragata. E 6 granadas de artilharia a partir do Cristo Rei para a fragata, tem alcance para fácil, poderão causar algum estrago. Dissuasão para imediata. E a fragata pôs os tubos para o alto, os tubos das peças, tal, e nada, e não houve ação nenhuma. Acabou por infundiar na base do Alfeite. Esta escuta permitiu desencadear uma ação que acabou por levar a que não tivesse acontecido nada, como todos sabemos. E, portanto, tudo aquilo se conjugou, felizmente, para que corresse bem. Eu estava a ver a preocupação de Salgueiro Maia. Os soldados já andavam misturados também com a população civil e tal. Reorganiza isso tudo, mete aí pela Rua Augusta, vai até ao Rossio, no Rossio vira para a esquerda, sobe a Rua do Carmo, sobe a Rua Garrete, e vai posicionar-te cercando o Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana no Largo do Carmo. Mas porquê o Largo do Carmo, pá? Isso é uma coisa muito apertada e tal. Isso não é por causa da GNR, é porque Coelho, que era o código de Marcelo Caetano, Coelho está na toca, portanto vai caçar lá o Coelho. Quando foi o primeiro comunicado que foi elaborado no posto de comando e que foi depois enviado para ser transmitido pelo Rádio Clube Português, nós ouvimos a transmissão desse comunicado. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Os primeiros comunicados pedem à população para que fique em casa e aguarde serenamente, etc. Depois, verificada que a população veio para a rua, veio toda para a rua, e isso redundou em grande otimismo para nós, na medida em que, por exemplo, há comunicações que ouvimos, aliás, já não através do sistema de transmissões militares, mas através da rádio. Não sei, Rádio Renascença, provavelmente, não faço ideia, mas que transmitiam tomadas de posição do Brigadeiro Junqueiro dos Reis para o governo militar de Lisboa, dizendo coisas que eu fixei. Por exemplo, estamos aqui, só não somos hostilizados pelo povo porque acham que nós somos revolucionários. O Brigadeiro Junqueiro dos Reis diz: mas nós estamos aqui agora no Largo de Camões, para chegar ali ao Largo do Carmo, junto da GNR, é extremamente difícil, está aqui milhares de pessoas, da população e tal, e eles até julgam que nós somos do MFA, e é por isso que não nos hostilizam. E aqui consegui limpar aqui o largo, mas há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. Julga que estamos do outro lado. Situação está delicada. De forma que eu não vejo bem maneira, a não ser com meios aéreos, que possa limpar um bocado aquilo. Porque a infiltração não me parece viável. Tínhamos essa possibilidade de saber exatamente quais eram as intenções do governo e as dificuldades com que estavam a deparar-se. Havia um simulacro de resistência no Carmo e foi determinado ao Salgueiro Maia para disparar. Para abrir a porta. Se não abrem a porta, se não se rendem, têm que entrar à força. A partir do posto de comando, eu disse ao Salgueiro Maia para ir lá dentro da GNR, do comando da GNR, para receber a rendição do padre Marcelo Caetano. E a coisa estava a demorar. O Salgueiro Maia, pelo megafone, anunciou atenção e tal, rendam-se, quero que a rendição seja efetiva. A responsabilidade da resistência é de quem está à frente desse quartel. Não queremos sangue. Vamos fazer fogo de carro de combate
vai destruir o edifício. Não houve resposta nenhuma. O Salgueiro Baia transmite-me para o posto de comando para que não há resposta nenhuma, eles não dizem nada e tal. Do posto de comando, telefono para a GNR, para o Comando-Geral da GNR, e digo que daqui fala o posto de comando do MFA e exige a presença para o telefone do Coronel Ângelo Ferrari, chefe do Estado-Maior e do Comando-Geral da GNR. Veio o Ferrari ao telefone e diz, tal, de onde é que fala e tal? Daqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Está bem, mas eu quero saber com quem falo, quem é o camarada com quem eu estou a falar. Diz, não, camarada não, neste momento não somos camaradas. O senhor é coronel da GNR, eu sou oficial do Exército, estamos em trincheiras diferentes e, portanto, estou a tratá-lo como representante do, entre aspas, inimigo. Vou fazer-lhe um ultimato. O ultimato é este. Dou-lhe um quarto de hora para apresentar à porta de armas, aí do Comando-Geral da GNR, o Presidente do Conselho de Ministros, o professor Dr. Marcelo Caetano. Olha, mas ele está enganado, o professor Marcelo Caetano não está cá. Isso é mentira, ele não está aqui presente. Isso não prolongo. Eu sei que o professor Marcelo Caetano está aí asilado sob vossa proteção. Portanto, um quarto de hora para eu apresentar aí. Não, ao camarada e tal, não me chamo camarada, acabou, desliguei. Agarrei no rádio e entrei em ligação com o Salgueiro Baia. Tá, Maria 8, ok. Acabo de fazer um ultimato para o chefe de Estado-Maior, Coronel Ângelo Ferrari, chefe de Estado-Maior e do Comando-Geral da GNR. Dei-lhe um quarto de hora para ele apresentar o Marcelo Caetano aí à porta para tu o receberes. Se isso não acontecer, não me rebetes com o quartel, mas vais disparar uma rajada de metralhadora ou de pistola metralhadora para os vidros das janelas do primeiro andar, a partir os vidros todos. E o Salgueiro Baia, do outro lado do fio, do outro lado do rádio, a partir dos vidros, isso é uma despesa muito grande, pá, pois quem é que paga isso? Estava a gozar comigo, só para deixar disso. Não, neste momento não há para graças, pá. É assim, pá, a parte dos vidros e tal. Ficou assim combinado. Ao fim de um quarto de hora, eu olho para o relógio, entro em ligação outra vez com o Salgueiro Baia, disse, então, pá, Salgueiro, pá, como é que é? Vidros partidos e tal, pá, não estou a ouvir nada. Está bem, estou a ver para ser a metralhadora, pá, se punhamos aqui uma rajada para a metralhadora da Chaimite, ou então, pá, se é tiro a tiro, vidro a vidro e tal. É pá, faz uma rajada metralhadora, pistola metralhadora, pá, não interessa, parte é os vidros. Eu estou à escuta, pá, disse eu. Ok, pá, está lá. Essa altura se voz de fogo, pá, e o estralejado dos vidros. Vamos para baixo. Quando os tiros acontecem, começa-se a ouvir os guardas republicanos a gritar lá dentro, acudam, meu Deus, e mais não sei quantos, a gritarem, portanto, quer dizer que não tinha dúvidas que eles não estavam dispostos a resistir. A partir daí, há um guarda republicano que vem cá fora e que diz, o Primeiro-Ministro quer-se render, mas os gajos estão à volta dele, é que não sei quantos. Eu disse, então vamos falar com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro era o único homem com alguma dignidade ali dentro. Portanto, estava pálido, barba por fazer, gravata às 3/4 e tal. E, portanto, eu também, para o desarmar, entrei, fiz a continência, pus-me em sentido, fiz a continência batendo os tacões e disse-lhe, apresenta-se o comandante das forças sitiantes que vem exigir a rendição incondicional. Deixei-me estar. E ele diz, já sei que não governo, só quero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi. Eu disse-lhe, olha, isso garanto-lhe eu. Marcelo Caetano telefona para o Spínola, pede ao Spínola para se deslocar ao Largo do Carmo para receber a rendição dele, para evitar que o poder caia na rua, entregando o poder a um capitão. E o Spínola, então, liga-me para o posto de comando. O Marcelo Spínola falou connosco a perguntar se nós o mandatávamos para receber a rendição. E nós dissemos que sim. Portanto, isso foi um passo essencial, porque ele não teria ido ao Carmo se não tivesse sido mandatado. Quando o Marcelo diz que se quer entregar ao general Spínola, para nós era a sensação clara e final de que o sucesso estava garantido e que tínhamos a vitória garantida.
foi uma emoção. Houve, de facto, ali uma comoção, digamos, na geral, em que nos abraçámos uns aos outros e dissemos, bom, isto agora já não volta para trás. Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. O imenso apoio popular que ao longo do dia 25 nós fomos tendo, as nossas forças espalhadas aí pelo país foram tendo, as aclamações, os viva, a alegria demonstrada pelo povo, davam-nos a garantia de que, de facto, a vitória estava alcançada e já não havia nada que fizesse retroceder o ambiente que se vivia. Quando nós realizamos que de facto tínhamos ganho, festejámos o acontecimento e preparados, se calhar nem preparados para o que vinha a seguir. Ficámos satisfeitíssimos com o que tinha acontecido e estávamos cansados, de facto, exaustos. Quando tivemos a noção de que o movimento das Forças Armadas tinha conseguido, digamos, aquilo que se tinha proposto, que não havia reação, eu penso que partilhei isto com Madeira, ficámos de tal maneira satisfeitos e, de alguma maneira, a tensão que se vivia connosco, foi uma noite de tensão, que tinha começado muito antes, se esvaiu e houve um momento de verdadeira felicidade. Foi uma noite esgotante, cujo dispêndio de energia não se sentiu durante todo o dia 25, só se sentiu já no final do dia 25. Estávamos, de facto, cansados no final do dia 25, de certa forma exaustos, mas com a sensação de alívio enorme. Afinal, tudo tinha corrido bem. Eu apercebi-me que a nossa ação de montagem do cabo tinha tido uma determinada importância quando, ao fim de meia da tarde, o capitão Pena Madeira me procurou para me dar um abraço e depois também o capitão Veríssimo da Cruz, para além de fazer o contacto, quer comigo, quer com o tenente Vaz, quer com os soldados, preocupar-se com a alimentação dos soldados, fez uma série de coisas. Pronto, foi um indivíduo que não regateou o mínimo de esforço para que as coisas corressem bem e portanto, temos que deixar também esse apreço ao capitão Veríssimo da Cruz, uma vez que ele não está entre nós. Só conheci o hotel passado muitos anos, 34 anos depois, salvo erro. Tive a oportunidade de o conhecer quando fui uma vez, a convite do presidente da Juventude Socialista para a Leiria, fazer uma palestra a Peniche sobre o 25 de Abril, o que é que tinha acontecido e tal. Quando eu terminei a palestra, vejo um casal dirigir-se para mim, eu já estava a preparar para sair, veio um casal ter comigo e o homem pergunta-me: "Ó, meu coronel, sabe quem eu sou?" Eu disse: "Não, pá, não conheço, não faço ideia, pá, mas diga quem é." "Eu sou Cedora." Diz-me ele: "Oh!" Dei-lhe um grande abraço. Pá, Cedora, finalmente, pá, 34 anos depois, pá, tenho o prazer de o conhecer, pá. E ele então, pá, pede-me para eu lhe fazer uma dedicatória. E eu: "Sim, senhor, pá, muito gosto. Eu tenho aqui a dedicatória." E então escrevi-lhe assim: 5 de Abril de 2008. A 20 dias do 34º aniversário do inesquecível e glorioso 25 de Abril de 74, tenho o prazer enorme de conhecer pessoalmente e a ele dedicar esta narração do mais notável acontecimento que o nosso país conheceu no século XX, ao furriel Carlos Cedora, homem de Abril, que, no terreno, tornou mais possível a vitória e a fulgurância das forças do MFA em tempo rápido. O abraço muito forte, muito amigo, do Hotel Sarava de Carvalho.
A colocação do blackout fez-nos perder um bocado a noção do tempo. E eu recordo-me que, a certa altura, pensei, mas vou ver para o que é que se passa lá fora, já será dia. Levantei a ponta de um cobertor e já estava a clarear. Olha para o relógio, eram 6 da manhã. E nessa altura já tínhamos praticamente a guerra ganha. Os objetivos estão todos tomados, os fundamentais. E vejo para e disse, 6 da manhã já, caramba, isto é impressionante. O tempo está bom, mas é capaz de chover ainda hoje. Nessa altura vejo um Boeing enorme a descer para a Portela. E disse, estamos que é isto? Então temos o aeroporto é nosso, temos a torre de controle controlada por nós, tomada por nós. O aeroporto está tomado, como é que um avião daqueles vai aterrar? Não tem autorização, E a essa altura, vejo o avião enorme inverter o voo e desatar a subir para ir para Faro, para o outro aeroporto de recurso. Foi uma sensação. Nós, de facto, dominamos o país. Foi ótimo.